Então, vamos lá. Boa noite a todos e a todas. É com imensa satisfação, de verdade, hoje eu vim com um amigo meu, que veio de Aracaju, está passando um período aqui conosco, e ele simplesmente veio comigo conversando, lendo o texto, e eu dizendo da imensa alegria que é voltar ao César. Eu me sinto muito, mas não sei o que é. Tem casas espíritas que nós, de alguma sorte, nos sentimos mais confortáveis. Tem casas espíritas, eu tenho 12 anos fazendo exposições em casas espíritas, que a gente entra e a gente não sente tanto conforto. Laércio pode dizer isso, que ele vive também como expositor há muito mais tempo que eu, mas nessa casa tem algo, não sei o que é, que toda vez que eu chego aqui, eu me sinto tão à vontade. Como na Casa do Caminho, que é uma casa que tem mais de 700 pessoas, hoje está bem pouco por causa da pandemia, não é pelo número de pessoas, é alguma coisa do campo vibracional das casas, que eu não tenho como explicar. Tem casas pequenas também, com 5, 10 pessoas, casa assim, de taipa, que eu entro, quanto amor, quanta energia, mas tem casas que são maravilhosas, de gente muito rica, tem vários centros espíritas, de gente de poder aquisitivo bem elevado, aqui é um deles, que a energia não é tão contribuição. Eu fico sempre muito grato pelo convite de Ilma, de todo mundo daqui da casa, que tem me trazido a oportunidade de falar de temas tão edificantes, que me ajudam a viver um pouco no meu cotidiano. E para hoje, as referências são as mais variadas, mas o principal livro é esse, SOS Família, que é uma coletânea de mensagens de Amélia Rodrigues, Manuel Flamengo Miranda, Joana de Ângeles, que foi organizado por 2 confrades que se utilizaram dessas mensagens, com autorização da Leal Editora, e fizeram essa coletânea, e ficou muito interessante. Miguel de Jesus Sardano que fez isso. E vai ter vários capítulos dentro do livro, que eu sempre faço as referências de indicação, para que vocês possam ler, e assim se aprofundar nas temáticas. Quem se interessar, aqui vai falar sobre a questão do anticonceptivo, planejamento familiar, a vida em família, o casamento em família, os parentes e a prole, limitação dos filhos, vai falar sobre filho deficiente, filho ingrato, mãe adotiva, filho adotivo. Então, vocês percebem que tem muitos temas interessantes para a nossa família moderna. E ela começa também falando sobre os laços de família e vai falar sobre a vida em família. Só que eu me atrevi, hoje, como eu faço a locução do Espírito Marta, e aí todos os dias eu tenho feito esse trabalho de divulgar na minha rede social, no meu canal do YouTube, né, Flávio Nery de Azevedo, e eu pedi a Marcel Mariano é o médium que dá a comunicação de Marta. Marta é um espírito de escola e que, no meu ponto de vista, está ali caminhando com Joana, e é um espírito que tem tocado profundamente a minha vida. E como ela escreve todos os dias, exceto aos sábados, ela traz, às vezes, informações do nosso cotidiano, que fala as necessidades da nossa vida odierna, da nossa vida moderna. Não que Joana também não fale, mas esse livro, por exemplo, SOS Família, ele tem mensagens de várias datas, mas foi prefaciado aqui no ano de 1994. Obviamente que as comunicações, ou melhor, que as relações familiares de lá para cá foram se modificando. Hoje temos as configurações as mais diversas, as famílias monoparentais, as famílias homoafetivas, as famílias onde os pais biológicos não são os que são os tuteladores dos filhos, e sim famílias de avós e vós que vão cuidar dos filhos. Tem filhos que são levados para adoção, então, que vivem numa família chamada substituta, um lar substituto, como na Mansão do Caminho de Valdo Franco, criou o projeto, que eram os lares substitutos, onde os filhos ali que eram colocados na Mansão do Caminho como pessoas que as mães não tinham condições de cuidar, Divaldo Franco foi acolhendo mais de 3 mil, 5 mil filhos que ele tem, e que lá, alguns deles viviam nos lares substitutos. Fazia-se um tio e uma tia, que não eram casados, mas que exerciam o papel do materno, o papel do paterno, fazendo ali a configuração familiar, não vinculada pelos laços do espírito, ou não vinculada, pelos laços do espírito, e sim vinculada pelos laços da consanguinidade. Por quê? Porque está lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho, que temos as famílias que são pelos laços do espírito e temos as famílias que são vinculadas pelos laços da consanguinidade. Acho que falar desse lugar é mais confortável para que vocês compreendam.
porque o tema SOS Família, do livro SOS Família, a família na contemporaneidade, a família na atualidade, né? Se eu só me engano, é esse o tema, né? A família, que é ali, família e sociedade. Família e sociedade, família e contemporaneidade. Então, é preciso que nós falemos para a vida do dia a dia de vocês, que é o que vocês precisam ouvir. E não fazer interpretações históricas, hermenêuticas, fazer essa exegese dos temas da família, como eu já fiz palestras assim, trazendo a historicidade da família, que vem de Roma, fâmulos, que significa escravo doméstico, e a constituição dos primeiros clãs, quando nós nos uníamos e não tínhamos a constituição familiar. Então, isso tudo é interessante, mas serve como recurso de história, como informação que traz cognitivamente contribuições intelectuais, mas no meu ponto de vista, que é apenas um ponto de vista, no meu ponto de vista dos expositores espíritas nem do espiritismo, eu acredito que falar para o contato do dia a dia, vocês podem ter mais utilização na vida de vocês. Por isso que eu sempre vou tentar falar e trazer para o nosso dia a dia. Para abrir, então, esse prolegômeno, que foi bem extenso, eu vou ler a mensagem de Marta, que foi publicada em 2007, mais atual do que 1994. Para quem não sabe e quiser, eu falo tranquilamente, mas podem ver no canal do YouTube, meu canal, Mensagens da Benfeitora, vocês vão ficar impactados. Ela tem mais de 150 visualizações por dia quando é lançado. 150 todo dia lança, 150. Tem uns que atingem 400 visualizações. Ela é extremamente cirúrgica. E, para mim, ela toca muito ao meu coração. Laércio sabe quem é Marcel Mariano, ele é um expositor espírita, médico, psicofônico, psicográfico, e ele se dedica à mediunidade com Jesus, e Marta é uma das benfeitoras que escreve através das suas mãos. Hoje, a de hoje, que eu ainda não joguei no meu canal, foi assinado por Dr. Bezerra de Menezes, Laércio. Você já recebeu? Hoje foi Marta e Bezerra de Menezes. Às vezes é Marta e Leon Denis. Às vezes é Marta e Amélia Rodrigues. Às vezes é Marta e irmão Elcio Ferreira, que foi um grande estudioso do espiritismo. Então, mas a maioria das vezes é Marta. Para essa propaganda ficar mais concisa, ela, quando completar 1000 mensagens, ela tem 830 mensagens, aproximadamente. Faltam 170 para ela lançar os livros dela, pela FEB, Federação Espírita Brasileira, e pela Leal, provavelmente. São 1000 mensagens, que ele já me falou, Marcel, que vai transformar em 10 livros de 100 páginas, ou 5 livros de 200 páginas, que eu vou comprar todos. E ela vai dizer assim: relacionamentos humanos. Cercado de pessoas, o ser humano sempre esteve mergulhado no convívio social. Preste atenção que vai falar da família no final, mas é o interessante que eu pedi hoje a Marcel. Marcel, vê se tem alguma mensagem dela aí nos arquivos, vê se Martinha, é uma intimidade, vê se Martinha tem alguma mensagem aí que fale sobre a família, porque eu li Joaninha, a minha ousadia, né? Eu gostei muito de Joaninha, mas eu queria ver se Martinha tinha algo mais assim, atual, do momento que a gente está vivendo. E ele fez aí, tomei essa aí, Flávio, mandou em PDF, eu imprimi. Vamos lá. Cercado de pessoas, o ser humano sempre esteve mergulhado no convívio social. Sempre. Atavicamente marcado pela necessidade básica de convivência com seus semelhantes, a criatura humana reclama a presença do outro. Nós somos seres gregários. Nós não conseguimos viver sem estar conectado com outras pessoas, mesmo que essas outras pessoas nos causem dissabores, que elas nos causem desafios. Tem uma frase que eu muito uso nas minhas exposições, que é: não há desenvolvimento se não houver envolvimento. Na palavra desenvolvimento está dentro, está contido a palavra envolver-se. Eu só consigo me desenvolver se eu me envolvo. Eu posso até passar anos no Tibete, meditando, isolado da sociedade, renunciando ao convívio familiar, mas eu só consigo comprovar que eu realmente amadureci espiritualmente, que eu cresci, que eu evoluí, se eu retorno ao convívio social e nas adversidades, nas anfractuosidades do caminho, no reparo das arestas, eu mostro que eu tenho estrutura psicológica para o enfrentamento disso de forma equilibrada e harmônica. E o que é que normalmente não acontece com muitos de nós, e principalmente comigo que vos falo. Na convivência com o outro, eu estou com meu amigo lá em casa, e que está vendo o quão grandioso eu sou, autoritário. Ele está percebendo: poxa, Flávio, eu fico assustado, mas eu sou isso. Eu não vou ficar escondendo e fazendo um perfil de bonzinho para usar uma máscara momentaneamente enquanto eu tenho uma visita, que é assim que a sociedade hipócrita vive,
Você recebe uma visita em sua casa, você e sua mulher estão se galfiando. É gato e cachorro. Claro que o bom senso diz que não vá se matar assim na frente da visita. Mas fica num negócio tão fake que no final, pô, é um casal incrível. Eles vivem uma harmonia que só. São dois demônios usando a máscara social, reprimindo a sombra de um jeito. Quando o cara pegou o carro, tchau, irmão, diabo, aí vai para cima dela, o outro vai para cima do outro, começa a diabo. Isso eu não consigo viver assim. Então eu falei, PC, eu sinto muito. Não é todo o tempo que eu sou agressivo, nem sou autoritário, mas eu sou eu, nessa condição de que eu sou comum e perfeito da convivência. Ele me vendo com minha esposa, dormindo lá, acordando, indo pro almoço junto, pro café da manhã, tá desde quinta-feira lá em casa, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, vai embora amanhã. E eu pedi que ele ficasse hoje, ele queria ir embora hoje, ele não devia estar mais aguentando. Eu fico mais um dia para você ir para a minha palestra de amanhã de noite, amanhã de não você vaza. Então ele está vivendo a experiência da conexão comigo no dia a dia, e eu digo sempre, quer saber quem é a pessoa, vai viver com ela. Então, quando a gente vem aqui falar de um tema, é porque a gente estuda o tema, mas não significa que a gente está vivendo esse tema. Isso é interessante. Então, comece a baixar as barreiras de vocês, sair da hipocrisia. Não é para ser agressivo com todo mundo, não, mas sejam vocês e mudem o mundo. Já dizia Mahatma Gandhi, seja em você a mudança que você quer ver no mundo. O que eu estou tentando fazer é isso. Ser em mim a mudança que eu quero ver. Só que eu não posso forjar um personagem que não é aquilo que eu posso ser. Eu me violentaria demais. Então, é isso que ele viu e sai assustado daqui de minha casa, levando a experiência, claro, em alguns momentos exitosa, onde ele hoje, pô, foi tão lindo ver vocês voltando da academia hoje. Eu digo, mas gente, tem momentos de alegria e de felicidade, de afeto, ela vem, me abraça, me ama, eu também a amo, mas a gente não escondeu os momentos de desafeto, que existe também, que é o que normalmente os casais estão rindo aí, vocês não fazem isso, vocês são pessoas evangelizadas, são bem elevados espiritualmente, eu vejo as fisionomias um olhando para o outro, ninguém vive isso, mas eu, Flávio Neri, vivo. E isso foi real e concreto, que ele foi, saiu daqui chocado. Veio me dando sermão ontem. Pô, Flávio, tá de mais leve naquele momento. Você precisava falar daquele jeito. Não foi meu jeito, eu sou assim, comum e perfeito. E aí eu tô, não é dizendo que eu sou assim, quero ser assim, nasci assim, sou Gabriela, não. Na família é o laboratório onde você vai exercer a tolerância, a indulgência. É ali que você vai poder exercitar a paciência. E é o que eu venho fazendo. É aí que está a diferença. Eu não estou dizendo que eu não faço isso, mas eu estou construindo isso a partir do self, não do ego. Porque do ego é na família, você chega em casa, você quer saber quem ele vai viver com ele. Ele não trabalha, é um doce. É, mas vai viver, a mulher fala, o marido fala, vai viver com ela, para você ver quem é, essa peça. E aí você, pronto, tá dando risada, né? E aí você simplesmente consegue forjar um personagem durante o dia inteiro e não aguenta mais, chega em casa e você solta os cachorros. É óbvio que a gente tem que dosar e a gente tem que se policiar, mas não a ponto de ficar criando. Eu mesmo, se eu tivesse desde quinta-feira com PC, não sendo eu lá em casa, eu estaria hoje com gastrite, estaria com refluxo, estaria infartando, para não pagar o preço de um infarto, para não ser eu e representar para ele. E ele sair dizendo, pô, ele é tão bacana, eles são um casal lindo. É assim que a sociedade vive, querendo um elogio externo, querendo demonstrar que é uma família que vive harmonicamente, postando nas redes sociais o que é o fake, o verniz daquilo que não é de fato. Não estou dizendo que vocês vão postar, você brigando, se engalfiando, mas se é real com o que vocês estão vivendo, e se não tem condições de ficar postando muitas coisas que são o verniz que vocês vivem, não postem. Porque vira uma verdadeira sociedade hipócrita de demonstrações daquilo que o outro quer ver para dar likes e curtidas, e a gente vai se violentando, tem uma palavra que me fugiu, a gente vai se corrompendo, e eu não quero mais isso para a minha vida de jeito nenhum. Sou eu a maior parte da vida do que eu sou, e assim não é dizer que eu vou morrer assim, não. Eu estou buscando o meu processo de transformação moral a partir do reconhecimento, que é o básico que a gente deve ter na relação da família, da aceitação. E muitos de vocês, inclusive eu, não aceitamos o nível que nos encontramos. Por isso que nós sofremos. Porque aceitar significa, Flávio, eu aceito que eu sou autoritário, eu aceito. Eu já aceitei isso. E não tenho como não ser. Sou com meus pacientes às vezes, claro que eu também tenho afeto. Sou com as pessoas, sou com as crianças que passaram por minha casa. Não, tem que ser assim, um pouco a rigidez do quê? Do tenente-coronel que fui nas encarnações passadas, eu fui centurião romano, então eu trago esse arcabouço do senhor de engenho, que botava os escravos no pelourinho, quebrava no chicote, do político da Revolução Francesa, que participei da Revolução com girondinos, jacobino, corrupto, fiz um monte de... Então, eu sou coisa boa? Não sou.
Não vale muita coisa. Eu estou começando a valer alguma coisa. Eu não vou desconsiderar isso, claro. Mas eu tenho que reconhecer que eu sou fruto toda essa historicidade e que não posso negar e dizer que não sou, ou seja, eu não estou, melhor dizendo. Eu sou espírito de luz. Ou melhor, eu sou centelha divina. Mas eu não posso negar que dentro de mim existem vários eus menores que querem se mostrar. Quando vocês recusam esses eus, vocês vivem que são chamadas as máscaras e que elas não se sustentam e vão se sustentando às custas de muitas doenças, de muitas somatizações, e que vocês não entendem porque tem câncer, porque tem refluxo, porque tem síndrome do pânico, porque vive com transtorno de ansiedade, agorafobia, comilança, compulsão alimentar, A vida é vivida para poder agradar os outros. E aí, se você agrada os outros, você se desagrada. Eu não estou mais pronto para ficar me desagradando para agradar ninguém. Então, ela vai dizer, atavicamente marcado pela necessidade básica de convivência com seus semelhantes, a criatura humana reclama a presença do outro, a fim de desenvolver suas potencialidades sentimentais e espirituais. Isso é lindo. É no convívio que a gente desenvolve essas coisas. Já que é nos relacionamentos interpessoais que aprende a suportar a si mesmo. Olha que coisa, eu li, mas eu não lembrava que ela ia dizer isso. É na convivência com seu marido, é na convivência com seu filho, que você vai aprender a suportar vocês mesmos. Porque vem tanta coisa feia, suja, que vocês olham assim, meu Deus, quem tem autoconhecimento, quem não tem, não vai perceber nada. Vai passar como se fosse isso mesmo. Eu, como tenho uma busca interior muito intensa, eu tenho 27 anos de espiritismo, mas eu poderia dizer que há uns 24 anos eu venho nessa busca intensa, e tentando me encontrar, tentando encontrar mim mesmo. E esse momento que eu estou passando é o momento de me desnudar daquelas máscaras que eu tentei sustentar, e agora ser mais eu ainda, profundamente eu, e revelando o meu melhor, que eu tenho muitas virtudes também, inequivocamente que eu tenho. Mas a gente tem que ver o suportar a si mesmo. E convivendo com o outro é que vocês percebem o quanto vocês são insuportáveis. Insuportáveis. Não é fácil conviver com o outro, mas muito mais difícil é vocês conviverem com vocês mesmos sem terem a condição de reconhecer o nível em que vocês se encontram. E é assim que a gente tem vivido. A sociedade e a família, na atualidade, ela vive configurações, às vezes, as mais diversas e fantasiosas, e que, às vezes, nós julgamos detalhes que não deveriam ser o escopo do nosso julgamento. Uma família de casais homossexuais, e daí? Uma família de casais homossexuais que adotam uma criança, são discussões tão pequenas, quando a gente devia ter avaliando o ser, independente do gênero, independente da orientação sexual, independente da cor, da raça, da religião. O que vale mais é o que a gente é. Mas a sociedade hipócrita mede as famílias pelo que elas representam, pelo que elas têm. E é assim que a gente vive. Uma família abastada chega num lugar como esse, que faz doações avantajadas, há uma tendência, porque os bens materiais manipulam as consciências, de a gente tratar de forma diferenciada. Se a pessoa chega num lugar com um carro importado, aquele tem um nível socioeconômico melhor, e os bajuladores querem estar ali, na margem, para poder beber um pouco das vantagens que a gente pode oferir com pessoas que têm posses materiais, vai para o churrasco da casa, vai mandar descer, vai pagar tudo, você vai para o restaurante, a pessoa paga, mas vai ver quem é a pessoa, independente do que ela tem, porque ter e não ter não traz felicidade, a gente sabe que felicidade é ser. Você pode ter muito e sendo ok, você pode não ter nada e sendo ok também. O que vale é o que a gente é, mas a gente não mede o que a gente é. Ninguém mede na relação com ele ali, eu estou olhando ele, eu vou olhar a roupa dele, o óculos que ele está usando, poxa, ele tem uma harmonização facial que ficou bacana. Às vezes as harmonizações faciais são tão extremas que viram a desarmonização facial, mas não são capazes de fazer uma harmonização da alma. É tanto investimento em coisas externas para se apresentar socialmente aceitos. Ontem eu dei aula na UNE, na Universidade Livre do Espírito, no ciclo 4, eu falei sobre a mortalidade do personagem e a biologia. E uma das participantes alunas falou, poxa, você está falando algo que eu vivo. Falei do Botox, né, dos lift de face, não criticando quem faça, porque eu acho que tem um bom senso. Mas tem pessoas que perderam o bom senso. Há uma deformidade facial e não uma harmonização facial. Aí ela falou, minha amiga me viu uma foto, ela tem 40 anos no Instagram, porque eu sorri, ela vive rindo, uma menina bonita, que tem uma tez, que eu avalio a face, né, no sentido da medicina chinesa, a gente olha o rosto e vê a saúde pelo rosto, também tem uma saúde vital, uma alegria de viver, mas vi umas preguinhas assim na testa, amiga, menina, você não fez um botox nessa testa? Tá louca? Sua testa tá toda franzida, de meu Deus,
Aí a sociedade controla até as nossas ações, como é que as relações das famílias estão sendo postas na educação dos filhos que vêm das escolas, com filhos de outras mães e pais, que estão cultivando o melhor tênis, o melhor videogame, a viagem para a Disney, o que ele pode ter de bens materiais, fazendo com que nossos filhos cheguem em casa e demandem aquilo que os outros filhos estão tendo, e que às vezes a educação moral, ela fica em segundo plano. A gente é capaz de orientar o filho no inglês, na natação, na aula de piano, mas não tem a competência, muitas vezes, com raras e honrosas exceções, de orientar o filho, o menino na vida espiritual. Quantos de vocês não têm feito isso? O menino vai para a escola, briga. O inglês tem que ir. Vai ter que ir para a natação. Você tem que fazer o judô, tem que fazer o karatê. Mas na hora que é para evangelização infanto-juvenil, não. Deixe ele. Ele escolhe o que ele quer. Que orientação é essa? E nas coisas do mundo que são perecíveis, nós falamos com veemência e somos rígidos, porque ninguém vai deixar o filho sem ir para a escola, ou vai. Não deixa. Não deixa. Eu sei que você, meu tio, se você não quiser ir para a escola, eu não vou, minha mãe. O que é que ela fala? Você vai, né? Você vai. E minha mãe e meu pai assim, você vai, seu corno. Minha irmã era, você vai, sim, a burra. Comigo era, você vai, seu corno. Você pensa o quê? Está engrossando o cangote? Você vai para a escola, meu pai? Vai. Agora, se eu disser assim, eu não vou para a Cobem, que eu comecei na Cobem, eu não era criança, mas digamos, eu não quero ir para a Cobem, eu digo, não vou não para a evangelização. Tá bom, meu filho, tudo bem. Deixa o menino, Helena, deixa o menino, não foi isso, porque eu que levei o espiritismo para minha família. Mas a maioria da gente faz isso. A gente deixa em segundo plano a evangelização do sábado de manhã ou do sábado à tarde, quando é o valor maior que o espírito vai levar, além da vida do corpo. Como é que as famílias têm se configurado na sociedade atual? Como é que ela tem olhado para isso? No movimento do autoconhecer-se, que deveria ser desde fases bem tenras, onde a criança já deveria, como esse jovem, você tem quantos anos, meu jovem? Eu fico feliz quando eu vejo jovens assim, você tem quantos anos? Quanto? 14 anos. Está aqui, não sei se forçado. Pode ser que a mãe tenha trazido. Você vai, seu corno. Mas pode ser que ele tenha vindo hoje, foi livre, espontânea vontade, e foi forçado. Eu não estou ouvindo. Fale a verdade, não vai detonar sua mãe, não. Fale. Você veio forçado? Hein? Oi? Ele falou o quê, gente? Forçado, então. Segure sua onda. Você ainda está numa fase, eu lembro de Divaldo Franco, quando ele dizia assim, né? Eu sei que a pedagogia moderna vai dizer um monte de coisa, eu prefiro ficar com a pedagogia do passado, não de bater em criança, isso não. Eu apanhei muito, mas não sou a favor de bater educando, eu sou a favor de educar no diálogo, na dialética, como Sócrates, ali, ó, no contraditório, na maiêutica, no pacto de ideias que ele vai trazendo, e vai perguntar, por que não, meu filho? E no contraditório a gente cresce. Mas Divaldo falou assim com a criança desses jovens, né? Ele falou assim, o menino falou assim, olha, tio Divaldo, hoje eu não vou participar do evangelho no lar, não, que tem na mansão. Ah, não vai não? Beleza, você também não vai jantar. Assim mesmo. Divaldo fala isso na palestra. Você já ouviu isso? Já ouviu, né, Laércio? Tem água para mim? Essa água aqui? Então, olha que maravilha. Eu não vou mais participar do evangelho hoje, não. Tudo bem, meu filho. Ele não brigou, mas também não tem janta, viu? Ah, Divaldo, como assim não tem janta? Ele fala, como o evangelho é o alimento da sua alma, a janta é o alimento do seu corpo. Então, se você não quer o evangelho, que é o evangelho do lar, também não vai jantar. Sinta como é ficar sem jantar hoje só. Ah, não, tio, então eu vou para o evangelho. Então, enquanto a criança não tem autonomia para deliberar sobre a sua própria existência, ele é um adolescente, 14 anos, engrossando o cangote, não é forçar, mas um diálogo fraterno, um beliscão de vez em quando, não estou brincando, mas com uma formazinha assim, um tanto quanto às vezes coercitiva, vem a seu corno e vai puxando, até que um dia essa criança possa ter o ódio do espiritismo, o amor. E vou dar um exemplo claro de um fato que me veio aqui agora. É o dia a dia levando para vocês. Perceba a história. Um expositor espírita muito conhecido nacionalmente, chamado Rossando Klinger, ele vai relatar uma história muito interessante sobre isso, meu filho. Ouça você, minha palestra hoje é para você. 14 anos, seu nome? Como? Não estou ouvindo. Pedro, para você. Não é mais ninguém aqui. Laércio, essas meninas aqui, esse rapaz, ninguém me interessa. É eu e Pedro. Olha como a gente está, Pedro. Na mesma linha. Porque você sendo tocado, eu já conquistei uma alma hoje. Para mim, já tenho mais um trabalho de contribuição. Para mim é você hoje. Você, a palestra é sua. Olha que luxo, Pedrinho. Toda para você. Ouça essa história, Pedro. Um menino pequenininho, quando estava com sua mãezinha na televisão, repare bem, ele estava rebolando, vendo num programa desse televisão, viu que os calouros, um não rebolava tanto. E ele falou, mamãe, aquele vai perder porque não lebolou. Ele não sabe nem falar direito, não lebolou. Ele era gay, porque não é a sociedade que foge, é a orientação do ser.
não é porque foi educado na escola tal, só que porque o pai foi duro. É o espírito que vem com essa predisposição. E ele já era gay desde criança. Mamãe, aquele vai perder, você vai ver. Quando teve a votação, perdeu! Viu o que eu disse, mamãe? Porque ele não bolou direito. Beleza. Isso é Roçando contando. Esse menino cresceu, a mãe levando para a evangelização infanto-juvenil na casa espírita que ela militava. Ele ia contrariado, ela levava, ele participava da evangelização, fazia tudo o que tinha de recomendação, até a fase em que ele criou o cangote, 15, 16 anos, e ele resolveu, com 18 anos, ir para a Europa. Ele se tornou um travesti. Como travesti na Holanda, ele vivia a vida dele lá, do jeito que ele queria. Um dia ele mandou uma mensagem para a mãe dele. A moça que foi perguntar a Roçando foi assim: poxa, Roçando, o que é que adiantou eu criar meu filho desse jeito? E, ao mesmo tempo, ele hoje está vivendo uma vida licenciosa, usando as energias genésicas para a troca monetária. Mas eu conversei com ele outro dia e ele me falou uma coisa interessante. E aí foi que ela relatou a Roçando. Ele disse: mamãe, todas as vezes que aqui na Holanda eu quis tirar um canivete, uma gilete, para cortar um dos clientes que queriam abusar de mim, eu me lembrava daquele maldito André Luiz no Umbral, daquelas épocas que eu ia para a evangelização. Quem não sabe, André Luiz, que é do livro Nosso Lar, que é um clássico, ele passou 8 anos na região umbralina, porque, enfim, a história dele, ele morreu por um suicídio inconsciente, com uma doença, sífilis, e ele tinha que, na evangelização, ouvir aquilo. Ele não seguiu o espiritismo, mas todas as vezes que ele queria matar alguém, o desejo de matar vinha, ele lembrava dos dias em que ele viveu a experiência na juventude espírita e na evangelização infantil. Então, isso demonstra, e não só esse caso, como os estudos apontam, que as crianças que são educadas em bases religiosas, independente de ser no catolicismo, no espiritismo, na juventude católica, na juventude evangélica, eles têm menos índices de violência urbana, menos envolvimento com comprometimento com drogas. Então, já está provado que a vida religiosa na infância, quando os pais orientam, nós conseguimos modificar esses jovens do futuro. Então, quando se diz isso, que às vezes, obrigado, tio, você vem, e que às vezes você vai dizer assim, sabe, de eu não aguento mais o espiritismo, minha mãe me levava com 14, eu vi alguns palestrantes que eu não gostava, mas você vai levar no seu inconsciente algumas informações que, se um dia você escolher seguir outro caminho, ser ateu, agnóstico, budista, evangélico, candomblessista, não importa, vão ter conteúdos doutrinários que estão em você. E que você vai agradecer a sua mãezinha pela forma que ela tentou conduzir você na vida espiritual. Beleza? Lembre-se disso, Pedrinho. Seu nome não é à toa, Pedro, viu? Pedro és pedra. É sobre ti que eu erguei minha igreja. Jesus ergueu a igreja, entre aspas, a eclésia, porque não tinha igreja denominada, sob Pedro, na casa do caminho. Então, a benfeitora Marta continua dizendo, e eu já estou aqui, é até que horas mesmo? Pronto, já sabe que no meu tá certo, são 8h30 agora, tá certo, né? Pode passar 5 minutos, né? Se eu por acaso me estender, né? Vamos lá. Então, trazendo para o dia a dia de vocês. Então, ela continua dizendo, já que é nos relacionamentos interpessoais que aprende a suportar a si mesmo, aceitando os demais como eles são, buscando ampliar o raio de ação de sua influência sobre o mundo que o cerca. E ela continua, preste atenção, Pedro. À medida que estreita relações com os demais, aprende a tolerar as faltas cometidas e a entender o porquê das posturas que os demais seres adotam em relação à vida. É nesse intercambiamento, nas relações, que nós vamos desenvolvendo habilidades para poder se manter na vida de alguma sorte, de forma mais consentânea com a proposta do Evangelho, julgando os comportamentos pelas atitudes que estes exteriorizam. Lentamente, é pequeno. Vai disciplinando o seu senso de julgamento na relação com o outro, porque o tema é relacionamentos humanos. Lentamente, vai disciplinando o seu senso de julgamento, não mais se permitindo ser juiz dos demais irmãos de jornada, que é um grande defeito que a gente comete, e eu principalmente, julgamento. Outra coisa que percebi minha, um julgador que estou tentando me corrigir na televisão, vendo televisão, julgando as pessoas para ali, para a cara de Maria Maraísa, para ali, para que aquilo. Carinho Brau, para mim, é um exemplo de envelhecimento saudável. Eu gosto do envelhecimento, sabe de quem? Da Fernanda Montenegro, que idosa, 90 e poucos anos. Se tem alguma harmonização ali, eu não vou falar dos que eu não acho tão legal, mas assim, tá uma coisa bem feita, e não tem nada contra isso. A gente vai ver, então ele via julgando o tempo todo Maria Maraísa. Eu achava estranho aqueles dentes brancos, numa boca que estava cheia de ácido hialurônico, uma menina que tem 30 anos, 20 e poucos anos.
Então, o que é que essa sociedade moderna, quais são os valores que as nossas famílias estão passando para os filhos, que a gente está priorizando a aparência e o ter em detrimento da essência? Quantos desses têm dedicação ao trabalho do mergulho interior? Quantos desses estão cultivando a forma, mas estão preocupados em dar tempo também aos valores que são aqueles inalienáveis do espírito que somos, que a traça não vai corroer e que o ladrão não vai roubar? Não é sobre não cuidar da aparência, é sobre os valores que a sociedade está invertendo de polarizar na aparência, no ter, e esquecendo da essência, porque é fundamental a vida, o dinheiro, é fundamental um corpo saudável, mas o essencial é o que você traz enquanto valores, enquanto virtudes, enquanto potências da alma. Qual o tempo de dedicação que nós estamos dando aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, aos nossos alunos em escolas, aquelas pessoas no dia a dia, para poder valorizar as virtudes que a alma possui, e não a inabilidade de não ter capacidade de jogar bola como gostaria, ou de não ser competente na natação, ou de não ser o melhor aluno, nota 10 da escola, punindo o menino, não veio com 10, então nem me fale. Quantos pais têm feito isso com seus filhos, ao invés de sentar e conversar, e dizer, filho, é óbvio que a gente precisa da nota, porque o modelo social, essa família, a realidade da sociedade moderna, e a nossa família que vive nessa sociedade, precisa se adequar, senão você não passa no Enem, senão você não passa no vestibular que você deseja. Mas, filho, cultive os valores da alma, como? Medite mais, faça leituras de coisas que lhe edifiquem, porque isso amplia a sua capacidade psíquica para, às vezes, isso é incrível, sintonizar com benfeitores que o amam, que ama Pedrinho, que me ama, que quando você está numa sintonia mais elevada, você consegue conectar com coisas que, às vezes, lhe facilitam o seu contato com o conteúdo que você precisa estudar, ou com aquela determinada concurso público que você precisa passar. Adenauer fala isso nas palestras dele, que um dia ele fez uma prova de engenharia, não vou contar para não me estender, e ele fez parceria, porque ele lida com a mediunidade de uma forma normal, nessa coisa hermética que tem que ser dentro da sala mediúnica, é a mediunidade no dia a dia, como faculdade da alma. E ele fez contato, olha, eu fiz essa prova aqui, eu quero fazer, só tem uma vaga, eu não estudei esse assunto, podia abrir os livros todos, todos os livros na mão, os colegas todos fizeram a prova, passaram para essa etapa, eu não sei onde está esse assunto. Então me ajude, me intua aí. Ele abriu os livros, um monte de livro, ia lá e estava a resposta, ele respondia, passou com pesca. Aí os colegas, pô, já ele contou, olha, tive ajuda da espiritualidade. Mas não vale. Mas não tem nenhum lugar no edital dizendo que a gente não pode consultar a espiritualidade. A Adenauer fala isso. Não tem nenhum adendo dizendo assim, fazer contato com a espiritualidade não é possível. Então, ensinar os nossos jovens que são espíritas, que eles são espíritos imortais. E que, portanto, eles têm conexão com Deus que não é externo a ele, que é ele, enquanto potência que são. E se eles entendem-se como Deus, ele vai entender o que Jesus disse, vós sois Deus e pode fazer muito mais do que eu fiz. Mas nós não nos concebemos Deus. Então ele tem que saber que ele é uma potência, Pedro. Você é uma potência, mas você é o que você acredita. Se você é forjado numa família disfuncional, onde passam para você valores de cobranças e de coisas que não acrescentam a você, você pode alinhar com aquilo ou não. Mas quando você torna-se adulto, como eu me tornei, eu não preciso ser o efeito do que meu pai e minha mãe fizeram comigo. Eu posso ser o gestor das minhas próprias emoções. Mas o que a gente vive é crianças feridas que adultecem ou que ficam adultos, mas não adultecem. Elas ficam presas na vitimização, na queixa, no julgamento dos pais, na crítica nos nossos pais que fizeram o que era possível dentro do que eles puderam alcançar. Quando você cresce com a maturidade psicológica para entender que se você não teve o melhor pai que você gostaria, a melhor mãe, você não pode nunca acusá-los porque eles lhe deram pelo menos uma coisa, a vida. E a vida é um bem inalienável. E que por mais que não tenha sido o melhor pai, a melhor mãe, ele permitiu que vocês seguissem vivendo. E que agora, adultos que são, podem fazer nessa sociedade uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna, mais amorosa, mas o que puder ser, o que vocês possam alcançar. Para a gente ir finalizando, no final da mensagem, ela vai dizer assim: desenvolvendo o amor, situa-se no patamar da compreensão, de onde divisa uma convivência saudável, estimuladora da amizade e da fraternidade, alicerces nobres de uma sociedade harmoniosa e feliz. Convivendo em equilíbrio com os demais viventes, e aí leia-se principalmente na família, que é o que eu estou me esforçando para viver em mais harmonia com minha esposa, com minha mãe, com meu pai, com meus irmãos e meus tios,
e com os amigos, convivendo em equilíbrio com os demais viventes, acaba por equilibrar-se diante da própria existência, granjeando afetos e valores íntimos que o impulsionam ao processo evolutivo sem traumas, rumando para a sua plenitude sem mágoas e ressentimentos, funestas consequências da inferioridade humana. Quem carrega mágoa, carrega lixo mental. Então, mesmo que sua mãe tenha feito isso, Pedrinho, não carregue mágoa dela, nem ressentimento, porque quem sofre é você. Ela fez o que era possível. Se você carrega isso, você cria úlceras duodenais, você pode criar uma gastrite erosiva plana, você pode criar um câncer no futuro por mágoas e ressentimentos. Então, não vale a pena você se magoar. Eu me lembro, quando era pequeno, que eu sempre conto isso nas minhas palestras, meu pai me dava bolo, minha mãe também me dava bolo, meia dúzia de bolo. Minha mãe era cintura usada pelas pernas, meu pai era meia dúzia de bolo, que era o número cabalístico, meia dúzia em uma mão, meia dúzia na outra. Quando ele me botava para me dar bolo, eu ficava com ódio dele mortal, eu queria matar o velho. Eu amo meu pai hoje, eu queria dar uma surra nele. Imagina um centurião, um senhor de engenho que matou escravo, fez miséria, um político corrupto, vem numa família com um pai que quer me colocar no lugar de... Então, se você olha por esse olhar limitado da biologia, você vai ficar com... Mas todo castigo acreditado para corno é pouco. Porque eu vi tanto que eu era um corno, que eu terminei crescendo. Você que eu sou corno mesmo? Porque você vai, seu corno, seu corno, seu corno. Eu não sabia nem o que era corno. Você é um corno, seu corno, seu corno. Era tudo seu... Eu amo meu pai. Eu sou tão grato ao meu pai, porque eu sou o homem que eu sou hoje por causa deles. Porque se eles não fizessem o que eles fizeram comigo, talvez, na minha comunidade onde eu vivi, os meus amigos, muitos deles, se perderam nas drogas, se perderam no narcotráfico, se perderam em condições que não chegaram à universidade, muitos fizeram quadros de hepatite porque usavam pico, cheiravam cocaína. Então eu agradeço, porque a gente tem a família que precisa para evoluir e a família que merece. A gente cria os nossos vínculos familiares por laços, a maioria das famílias que são configuradas atualmente, não são por laços espirituais, são por laços consanguíneos, mas muitos de nós somos desafetos, não somos afetos. O exemplo da minha família base nuclear, que eu sei que você não pisca o olho, você está gostando da fofoca e da história, porque é assim que eu toco você. Meu pai era um capelão, quando eu era um escravocrata, lá em Cachoeira, no interior da Bahia. Eu, como senhor de engenho, eu divergia de meu pai. Minha mãe, minha mulher, minha esposa, meu irmão Marcos e minha irmã Daniela, meus escravos. Como é que eu poderia querer a afinidade de Kito e Dani, que gostam de mim, mas os dois são muito mais afins um ao outro do que comigo, desde sempre. Porque desde pequeno eu fui mais velho, minha irmã queria me peitar, eu lembrava da escravazinha tinhosa que ela era, pequeno, 8 anos, eu engarguelava. Vai brigar comigo? Não dá. Eu com 8 anos, 9 anos, a gente brigava, tinha briga de irmão, murro na cara, pouco soco, patapé, era um negócio fraterno, bem harmônico lá em casa. Então meu pai não tinha outra saída senão dar bolo nesse menino. Eu vou fazer o quê com esses diabos? Um era um senhor de engenho reencarnado, senhor que escravo. O outro era um escravo rebelde, a outra escravo. Um monte de gente que está ali reunida, vai fazer o quê com esse menino? Quebrar na porrada. E aí ele disse, não era assim não, meu filho. Eu digo, não, meu pai. Quem apanha não esquece, mas quem dá, às vezes esquece. Então, quando ele me batia, Pedro, eu ficava com raiva. Você tem direito, Pedro, a ter raiva de sua mãe. Você não pode viver raivoso com ela, porque a raiva é uma emoção natural. Raiva, tristeza, medo e alegria são emoções. Jesus tinha raiva, se enraivou. Jesus ficou triste. Ele não era triste, ele tinha momentos de tristeza. Ele tinha medo. Pai, esse cálice, quando eles falavam, ele tinha todas as emoções: medo, tristeza, alegria e raiva. Entrou nos vendilhões, saiam daqui do templo, vendilhões do templo. Ele tinha raiva. A raiva é a energia que cria limite. O medo é a energia que preserva a vida. A tristeza é a energia que faz você ficar introspectivo. Eu adoro momentos de tristeza, só que eu não sou triste e nem sou depressivo. Mas eu tenho momentos de melancolia e tristeza que é ótimo. Eu vou para dentro, porque a energia da tristeza é de introspecção. E a energia da alegria é a energia de extroversão. A sociedade moderna preconiza a alegria o tempo todo. E aí vocês ficam forjando uma personagem alegre. E quando você está triste, eu estou triste. Eu não quero ficar... Flávio, o que é que tem com você? Eu estou triste. Deixa eu ficar triste. Ah, mas você não é assim? Sai daí. Pô, aí destrói a gente. Então você tem que construir uma personalidade, um caráter, que tem que ter uma estrutura muito forte para conviver nas relações interpessoais, sem se contaminar e passar a ser o efeito do que a sociedade impõe a que a gente seja. Estou fora, pago um preço, meus irmãos, imenso, imenso. Em todos os lugares que eu convivo, você não sabe o que eu como. Eu como pão que o diabo amassou, porque a gente vai ver crítica. Ah, é obsediado? Sou.
Eu cheguei na Cobem obsediado, mas só porque eu perguntava bastante, Laércio, eu era obsessiado porque eu sou perguntador, que diabo é isso? Eu não posso perguntar. Aí, desde pequeno, com 13 anos, tomava teba na testa, minha testa era meio grandinha assim, por isso, muito tapa que eu tomei, porque os colegas, eu perguntava, por que isso, por que aquilo? Você é nenhum repórter? Cala a boca. Aí eu ficava tolido, você já é tolido desde pequeno. Então eu tinha uma característica de perguntador. Chego na Cobem, comecei a perguntar também, e não sei o que, e está obsediado. Algumas pessoas, não são todas, perguntando demais, está obsediado. Aí você vai tolindo a sua pergunta, vai tolindo, e vai se forjando num personagem para agradar a sociedade, desagradando a você. Então não precisa polarizar, ir para o extremo, de sair peitando, é a sociedade hipócrita, eu vou botar para lenhar. Não, você tem que se autorizar, enquanto autoconhecendo-se, para ir colocando os limites em todo mundo que quer invadir seus espaços com amorosidade e com fraternidade, sem mágoa e sem ressentimento. E ela termina dizendo, seja, pois, na convivência social ou na convivência familiar mais estreita, será dentro de uma ou de outra que o ser aprenderá a amar-se, amando, fruindo a dádiva de ser útil e feliz, amparando os irmãos de jornada ante a grande família universal a que fomos chamados por Deus a compor. Vou ler o final de novo. Seja, pois, na convivência social ou na convivência familiar mais estreita, né, dos laços de mais proximidade, será dentro de uma ou de outra, da sociedade ou da família, que o ser aprenderá a amar-se, amando, fruindo a dádiva de ser útil e feliz. Olha o que ela bota, amar-se e amando. Mas o primeiro lugar é amar-se. Amarás a teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós temos medo de nos amarmos, porque achamos que o ti mesmo é amor egóico. Não é um amor egóico. O amar a si mesmo é o amor do self. É você evidenciar as virtudes, procurar ver seus talentos, suas habilidades, olhar para as inabilidades que cada um de vocês tem com amor, fraternidade, com anuência, dizer assim, eu digo sim para isso que eu ainda estou, mas eu sei que eu sou centelha divina. A gente se pune, a gente se culpa. O complexo da culpa é um dos grandes chagas da sociedade moderna. Todo mundo vivendo na culpa, porque eu sei os delitos que eu pratiquei em outras vidas, que estão no meu inconsciente, que eu já tive o privilégio de ouvir em algumas mediúnicas na Cobem, nas regressões de memória quando a gente faz, e nas convivências de insights que a gente vai acessando. Mas não é porque eu sei que eu fui esse ser, que eu vou ficar me punindo, porque era a melhor versão que eu podia ser, o centurião, o senhor de engenho, o político corrupto, ou aquilo que eu quiser ter sido. Então não dá tempo mais de ficar apontando o dedo para essas pessoas que fazem muitas das coisas que nós já fizemos. A gente não tem tempo mais a perder julgando. Procure olhar a si próprios. Não veja a trave no olho do outro e esqueça o argueiro que está nos nossos. Olhemos para dentro. Busquemos nos autoconhecer, nos amando, nos valorizando, nos impulsionando para o mais, para que tenhamos uma sociedade mais conectada com a proposta do Evangelho, onde o amor seja a tônica das nossas relações, onde a família, como núcleo celular básico da sociedade que está aí fora, corrompida, perdida, é porque os valores familiares estão sendo perdidos, estão sendo corrompidos. Quando dermos atenção a esses lugares e que prestarmos atenção ao que deveria ser o essencial à vida, que são os bens do espírito imortal que somos, teremos uma sociedade pacificada, certamente uma sociedade mais harmônica, onde possamos viver com mais tranquilidade e com mais fraternidade. Eu agradeço a atenção de vocês e desejo que vivam o que vocês podem ser, na melhor versão, se conhecendo, se transformando a partir das mudanças do self, não criando novas personas para formatar personalidades que se aceitam externamente, mas se violentam e se conspurcam internamente, gerando um grande dissabor, que é destruindo a capacidade de vocês serem vocês e mudarem esse mundo. Muito obrigado, muita paz. Excelente. Seu aniversário hoje, né? É. Foi aniversário dela, viu, gente? Aí a casa espírita está sendo sempre parabéns. Ninguém dá ela 78 anos, toda doidinha, né? 70, quase
quase 80 anos. Aí a pessoa vai dizer a idade. Mas não é 80 não, mas quase 76. 67. 67, valeu. Aí eu descubro as idades que eu quero assim. Eu coloco a idade lá em cima, 10, 15 anos. Mas não tem isso não, eu estou com 67, já disse a idade. Então, agradecemos. Vamos fazer agora o sorteio aqui, ó, com os reais de aula sobre família. Eu conheço, eu procurei hoje. Esse daqui é maravilhoso. Ele fez uma coletânea de várias citações. É um livro excelente. Quem ganha esse livro aqui, leia, viu? Porque realmente é um presentaço. Que número é esse? Está estranho. 071? Cadê? Que número é esse? Ninguém sabe. Não, veja aqui. Essa TV mesmo? Ah, não, é 9. É o 9, é o 9. Porque parecia que aquele traço era um número. 9 quem é? O 9 é Júlio Pereira. Quem? Júlio. Olha, ele estava atenção total, você está bem atencioso. Leia, viu, meu velho? Obrigada, Júlio, pela Excelente livro. Excelente livro. Excelente. Boa noite. Eu sou Professor. Eu também sou a expressão de vontade. Quando eu cheguei aqui, eu disse assim: ao me tomar o primeiro nome, existe Júlio, pode me tomar Fábio Nerd. E por